Sabe aquele seu concorrente que está sempre vendendo bem, que vive conseguindo novos clientes todo dia, toda semana, todo mês? Aquele concorrente que vive postando a loja cheia de novos clientes, de pessoas? Eu vou te falar uma verdade que talvez ninguém tenha te dito ainda. Muitas pessoas acham que vender é sobre ter um talento nato, sobre ter sorte, sobre ter um dom. E a diferença entre quem vende bem e quem fica lutando para conseguir vender é o método. E nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como aplicar um método que faz qualquer negócio vender de forma previsível. Você não vai depender de sorte, talento nato, de dom, nem daquelas promoções malucas para atrair clientes e muito menos ficar refém de anúncio. Fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar o que as empresas que vendem bem fazem e o que você pode fazer hoje no seu negócio para mudar o jogo. Vamos voltar aqui para a premissa do nosso vídeo, que seria que vender não é sorte e também não é um talento, é um método. E agora eu vou te mostrar esse método em 6 passos. O primeiro passo é que você precisa ser um especialista no que você vende. O que vai separar um vendedor excelente de um vendedor mediano é o nível de conhecimento que tem sobre o produto. Quando você conhece o seu produto, quando você entende como funciona o seu produto, você tem confiança, você domina, você conhece cada detalhe daquilo que você vende e aí você consegue passar a segurança do seu produto para o seu cliente. E para você ter essa confiança, ter essa segurança, ter esse nível de conhecimento do seu produto, você precisa responder 4 perguntas principais. Primeiro, o que ele faz? O que o seu produto faz para o seu cliente? Por que o seu produto ele é diferente? Quais são os problemas que o produto resolve? E aqui a gente entra naquela questão de o quanto de valor o meu produto vai agregar na vida do cliente. Quais as objeções que o produto pode enfrentar? Quando você é o maior especialista no seu produto ou no seu serviço, você sabe o que ele faz, você sabe por que ele é diferente, você sabe quais problemas ele resolve, quais objeções ele vai enfrentar. Quando eu trabalhava com serviços financeiros, eu sempre dedicava 1 hora por dia para entender o serviço, para entender o mercado em que ele estava inserido, para entender por que ele era diferente, por que o meu cliente vai comprar de mim e não do meu concorrente. Eu preciso ter isso em mente, eu preciso ser expert no meu produto ou no meu serviço. Por isso, o primeiro passo, na verdade, é estudar o seu produto. Porque quando você estuda, você vira um especialista no que você está vendendo. O produto, ele é uma ferramenta de transformação. E quanto mais você domina essa ferramenta de transformação, mais o cliente sente que está em boas mãos. Mais o cliente vai confiar em você, mais segurança você vai passar para o seu cliente. O nosso segundo passo aqui agora é sobre o cliente. Você precisa conhecer profundamente o seu cliente. Eu acho que você já deve ter escutado por aí. Ah, você tem que montar uma persona, você tem que ter o seu cliente ideal. E eu não sou contra isso. O que eu sou contra é você só ter essa persona superficial. O que eu digo aqui é que você precisa conhecer profundamente. Tem uma série de perguntas, inclusive esse tema aqui é um tema para um segundo vídeo. Porque conhecer o seu cliente profundamente não dá para eu parar aqui e falar só sobre o seu cliente. Na verdade, isso aqui é muito mais extenso do que eu vou explicar aqui agora. Então, pode ser até um tema aí para um segundo vídeo. Mas conhecer profundamente o seu cliente. O que isso significa? Esse segundo ponto é um erro que quase todo mundo comete. Tentar vender para todo mundo. Quando você chega para um dono de negócio e pergunta, para quem você vende? Aí ele fala, para quem quer comprar. Poxa, às vezes a pessoa não quer comprar. Às vezes a pessoa compra porque é com você, porque é o seu produto, o seu serviço. Então, assim, você precisa ter
uma pessoa ideal, você precisa conhecer o seu produto e conhecer para quem você está vendendo o seu produto. E eu vou te mostrar aqui agora como você conhece o seu produto. A venda, ela é uma conexão. E a conexão acontece quando você fala de um jeito certo para a pessoa certa. Como eu disse, quem seria o seu cliente ideal? Que é o caso da persona que a gente chama. O que esse cliente ideal ele deseja profundamente com o seu produto e o que o seu produto faz para ele alcançar esse desejo? O que ele quer evitar a qualquer custo? O que ele já tentou e não funcionou? Quando você responde isso com clareza, tudo muda, porque você para de empurrar, você para de ser aquele vendedor da porta da loja que fala: ei, entra aqui, vamos ver aqui as novidades que chegaram. Você tem uma estratégia, você tem um cliente ideal, você tem um produto que satisfaz os desejos, as necessidades daquele cliente. E o ideal é você fazer um estudo profundo do seu público, como eu disse. Quando você faz o estudo profundo do público, você responde muitas perguntas, você entende realmente e você monta, elabora ofertas, elabora sua mensagem, conhece mais o seu produto e como o seu produto responde ali às dores do seu cliente, da sua persona, ou talvez aos desejos. E isso vai virar um assunto para um próximo vídeo, percebi isso aqui agora. Então, o ideal é você sempre estar estudando seu público para comunicar ali com a mente do seu cliente, porque geralmente se a pessoa entra na sua loja, você mostra um produto e ele fala: vou dar mais uma olhadinha, vou pensar em casa, é porque ele não queria ou ele não gostou da apresentação do seu produto. Você não comunicou com a mente do público, você simplesmente mostrou aleatoriamente porque o seu público era todo mundo. Então, a parte mais importante que eu acho que muitas pessoas pecam aqui é tentar vender para todo mundo, é não ter um público claro, é não ter esse método, essas estratégias. E o terceiro passo é multiplicar os seus clientes. Esse é o maior segredo. Os melhores vendedores do seu negócio estão na sua base de clientes. Eduarda, mas como isso? É o famoso marketing boca a boca. É a forma mais antiga e até hoje a mais poderosa de marketing que existe. É o marketing de recomendação. É você usar o seu cliente como vitrine, pedir feedbacks, incentivar os depoimentos, mostrar os bastidores, os resultados. Então você pode pedir para o seu cliente dar um feedback, falar o que ele achou do seu produto, o que ele achou do seu serviço, pedir depoimentos depois do uso, depois dele frequentar a sua loja, mostrar os bastidores e o resultado. E a parte mais importante, que essa aqui é a parte que eu nunca vi ninguém falando na internet, é criar uma experiência tão boa que o seu cliente sinta vontade de comentar sobre você. Quando você cria essa experiência, você não precisa pedir o feedback, porque você pode falar: se eu pedir um feedback, talvez seja forçado. Eu não acho isso. Eu acho que a gente tem que pedir o feedback tanto para a melhoria do nosso negócio, quanto para expor que um cliente está satisfeito com o nosso negócio. Mas quando você cria essa experiência, o cliente ele sente a vontade de comunicar. O cliente fala: nossa, eu me senti tão bem usando esse produto, indo naquela loja, experimentando desse serviço, que eu preciso falar para as pessoas ao meu redor. As pessoas também precisam sentir o que eu senti. E para que isso aconteça, você precisa cuidar do seu cliente como se fosse o seu melhor investimento em marketing, porque realmente ele é. Nada é mais poderoso do que um cliente satisfeito dizendo para o outro: compra com ela, ela é muito boa. Então, a parte mais importante aqui é você cuidar do seu cliente. Só que você precisa ter uma atenção em relação a isso. Se o seu cliente entra na sua loja e a experiência é boa, beleza, ele vai recomendar. Mas se a experiência não for legal, meu amigo, ele também vai descer a lenha na sua loja. Ele vai falar horrores, vai falar: pô, não vai lá, não compra lá, porque o atendimento foi ruim, o serviço não me satisfez. Então, assim, essa parte de cuidar do cliente,
também pode ser um novo assunto, porque essa jornada do cliente, esse cuidado do cliente, esse atendimento com o cliente, ele transforma a experiência do cliente, ele traz novos clientes para você, porque o seu cliente, ele acaba sendo quase um anúncio do seu negócio. O quarto passo é entrar na cabeça do seu cliente. Entrar na cabeça, na verdade, seria entrar na mente do seu cliente. Mas aqui eu vou deixar um adendo. Eu não estou falando de manipular o seu cliente ou vender a todo custo. Eu estou falando que vender é uma questão de percepção. E a percepção é a nossa experiência sensorial do mundo. A ideia de entrar na mente do cliente é gerar uma conexão emocional que influencia as decisões de compra de forma quase subconsciente, fazendo com que o consumidor associe esses estímulos positivos à sua marca ou ao seu produto. No livro As 22 Leis de Marketing, tem duas frases que eu gosto de ressaltar aqui nessa parte de entrar na mente do cliente. Primeiro é: você precisa ser o primeiro na mente do consumidor e não ser o primeiro no mercado. Sabe aquele tum-dum da Netflix? Pô, se você escuta tum-dum, velho, você acha que é da Netflix. Isso é ser o primeiro na mente do consumidor. Quando você escuta o tum-dum, você não acha que é a Amazon Prime. Você não acha que é o HBO. Você sabe que é a Netflix. Isso é criar uma percepção, é criar uma experiência, é criar um estímulo que associe a marca. Isso significa que o cliente não compra o que é o melhor, ele compra o que ele acredita ser o melhor. E percepções são criadas através das emoções de experiências e não por especificações técnicas. Ou seja, se o seu atendimento é frio, se a sua experiência não for positiva ou se o concorrente parecer mais confiável, o seu cliente vai embora, mesmo que o seu produto seja superior. E aqui a gente volta mais uma vez sobre proporcionar um ambiente legal, um ambiente confortável para o seu cliente. E também eu ressalto uma frase do livro que é: o marketing nunca é uma batalha de produtos, mas de percepções. O cliente, ele compra algo que ele associe ser bom, algo que tenha familiaridade com ele, algo que ele comprou talvez uma vez por curiosidade, mas foi tão bem atendido, tão bem recepcionado, tão bem satisfeito que ele voltou e ele trouxe novos clientes. Como é que você consegue criar isso tudo? Às vezes a gente acha que a gente conhece nosso cliente, mas se você acha que você conhece muito o seu cliente, é melhor você desconfiar, porque o mercado ele muda o tempo todo, os concorrentes aparecem o tempo todo e os clientes mudam o comportamento o tempo todo. Então, para você entrar na cabeça do seu cliente, para você saber como o seu cliente está se comportando, como ele está pensando, você precisa também está sempre se aprimorando, sempre estudando o mercado, sempre estudando os concorrentes, vendo ali o que os concorrentes estão mudando e sempre estudando como o cliente está se comportando. E você precisa também criar as experiências positivas. O que seriam essas experiências positivas? O seu cliente, ele compra por medo de perder ou por desejo de ganhar? Você consegue responder isso? Você tem isso em mente? Você conhece tanto a mente do seu cliente que você sabe se ele compra por medo de perder ou por desejo de ganhar? O seu cliente, ele valoriza mais economia, status ou segurança? O que ele realmente quer sentir depois da compra? Quando você entende como o seu cliente pensa, como o seu cliente sente, você aprende a entrar na mente dele de forma ética, porque aqui a gente não está falando de manipular, nem de empurrar a venda, e de forma estratégica. Quando você entra na mente do cliente, sabe como o cliente pensa, como o cliente está se sentindo, você não disputa mais por preço, você disputa por lembrança, por ser lembrado, por o cliente falar: eu vou na loja de fulana porque fulana tem o melhor atendimento, as melhores peças de roupas. O quinto passo é criar ofertas irresistíveis.
E aqui a gente fala da união entre o produto e o cliente. Uma boa oferta faz o cliente pensar: isso vale muito mais do que estão cobrando. E o segredo de fazer uma boa oferta e ter uma oferta irresistível não é o preço, mas o valor percebido. Mostrar os benefícios reais e não apenas as características do seu produto. Incluir bônus, garantias, facilidades. Explicar a transformação que o seu produto gera. E as ofertas irresistíveis, elas ativam o desejo de compra sem precisar pressionar, sem precisar manipular o seu cliente, sem empurrar aquela venda. Sem ser chato, né? Sem ser aquele vendedor que fica: não, vamos levar, ficou muito bom em você, o cliente já tá ali. Não, agora não, mais tarde. Então, uma oferta irresistível, ela tem que ativar o desejo de compra sem precisar ser chato e sem pressionar. E o valor percebido é uma estratégia de longo prazo, e essa estratégia está dentro do nosso sexto passo, que é usar gatilhos mentais do jeito certo. Quando a gente fala de gatilhos mentais, você deve estar falando: não, aqui já entrou na manipulação, já não quero mais continuar nesse vídeo, já está falando sobre manipular o cliente, sobre manipular a mente do cliente, e não. Os gatilhos mentais, eles são os atalhos de decisão que o cérebro usa para economizar energia. Ou seja, se eu usar os gatilhos mentais da forma errada, pode soar como manipulador. Mas quando eu uso da forma certa, na verdade cria uma confiança sobre o meu produto ou sobre o meu serviço, um desejo e também uma credibilidade. E quais são os principais gatilhos mentais e como a gente pode usar? O primeiro gatilho é aquele do valor percebido que eu falei lá no início. O cliente, ele não vai comprar por preço, ele compra o que ele acha que vai receber. Então você vai mostrar os benefícios, os bônus, as garantias, as facilidades que façam sentir que o risco da compra é zero e o ganho é muito alto. Então, o valor percebido é uma relação entre risco zero e ganho alto. Temos também o gatilho da escassez e da urgência, que as pessoas agem quando percebem que vão perder algo, só que a escassez ela só vai funcionar se ela for real. Por exemplo, quando você usa 10 vagas por mês para garantir a qualidade do atendimento, isso é real. Mas se você usa algo do tipo últimas vagas para um curso que está na internet rodando o tempo todo, a pessoa vai perceber que não é real. Outro exemplo real da escassez da urgência, promoção válida até domingo. Então, assim, a gente precisa sempre estar utilizando esses gatilhos com ética para não soar mal intencionado, para não soar manipulador. Um gatilho interessante também é o gatilho da autoridade. As pessoas compram de quem parecem dominar o assunto. Mostrar os bastidores, mostrar os resultados, ensinar o que você sabe. Porque quem entende do produto, do serviço, ensina. E quem ensina consegue vender. Então você sempre pode estar mostrando os bastidores da sua loja, mostrando os resultados, mostrando como os seus clientes estão em relação ao seu produto. Isso tudo vai trazer autoridade para você. E por fim, prova social. Ninguém quer ser o primeiro a testar algo incerto. Você precisa mostrar resultados, depoimentos, número de clientes atendidos, porque quando o cliente vê que outras pessoas confiam em você, o medo de comprar desaparece. Então, esses 6 passos, eles são 6 passos mínimos para que você consiga vender bem. E aqui você percebe que você não precisa nascer um vendedor. Você precisa entender de pessoas, produtos e método. Então aqui, quem conhece o que vende, conhece para quem vende, multiplica clientes, entra na cabeça dos clientes, cria ofertas irresistíveis e usa os gatilhos da maneira certa. Ou seja, se você conhece o que você vende, você entende quem compra, cria ofertas reais e usa os gatilhos do jeito certo. Então você vai vender sempre, não por sorte, mas por método. Vender é uma questão de comportamento, não de talento. E vender bem é uma habilidade que se aprende. E quando você aplica esse método aqui que eu te mostrei,
o seu negócio deixa de depender do acaso e começa a crescer por consistência. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores do mundo dos negócios. E me diga aí, você vai aplicar esse método? Lembre-se que o que separa os negócios que prosperam dos negócios que ficam ali parados é a ação. Aplique esses métodos ainda hoje e me diga depois como foi que esses resultados melhoraram os seus negócios.